E a gente está aqui hoje com o Léo Freiman, que vai participar da BET Educar 2018 como palestrante. O Léo é psicoterapeuta, ele também é mestre em desenvolvimento humano pela USP e ele é autor da metodologia OPE, que é editada pela FTD. Trata-se de uma metodologia de trabalhar projetos de vida e atitudes empreendedoras junto aos alunos das escolas. Bom, Léo, acho que dito isso, queria que você se apresentasse e falasse um pouco do que você pretende apresentar para a gente na BET esse ano. Obrigado pela oportunidade da gente poder estar aqui, ter essa troca que certamente vai ser muito bacana. Obrigado a você pela paciência, pela oportunidade da gente conversar. E a temática deste ano, em especial, é sobre o projeto de vida Convide para a Vida, do educador. Porque a gente está sempre falando de cuidar de como ensinar a criança, como educar o adolescente, mas pouco se fala sobre a pessoa do educador, sobre qual é o projeto de vida desse ser humano, desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, né, que está ali, que sonha, que sofre, que sente, que sorri e que não pensou no seu projeto de vida quando estava na escola, porque o paradigma era outro, era entrar no vestibular. E aí, de repente, tem que lidar com um ser, que é o adolescente, a criança de hoje. E aí ele fica no assombro. Contra o assombro só há a luz interior. É a partir da luz interior, do brilho do olho do educador com a vida, que se tem uma chance de inspirar e não pirar. Sim. Porque eu inspiro na medida em que eu cuido da minha saúde, na medida em que eu cuido do meu aperfeiçoamento profissional, na medida em que eu cuido das minhas relações sociais, na hora que eu me atualizo diante do que está acontecendo no mundo, na hora que eu cuido do meu sono, na hora que eu me torno gente, na hora que eu saio dessa coisificação que foi historicamente construída com a figura do educador, porque o educador foi coisificado ao longo da vida para servir a massa de manobra de uma cultura de formação de imbecis para serem dominados. Né? Eu não estou lá para fazer uma palestra de história, mas a gente não pode deixar de olhar isso. Claro. E se nós queremos um salto de qualidade, eu quero, você quer, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente quer, um salto de qualidade na educação do país, ela passa sim pela revisão do projeto de vida do educador, que enquanto não for visto como pessoa humana, não será capaz de cuidar desse aluno, dessa criança, dessa família de hoje, que mudou, é outra coisa. Outra coisa, começa por a gente olhar as pessoas como indivíduos e não como médias, né, Léo? Então eu acho que assim, essa perspectiva, normalmente a gente fala assim, da aprendizagem do aluno ser o protagonista, mas a gente precisa trazer isso para o professor também. Então toda essa lógica ela tem que ser ampliada do aluno para o professor também, não dá para fazer as coisas em separado. Exatamente. Por exemplo, se a gente vai hoje pegar um transporte, né, e a gente precisa de um táxi ou do Uber, ou do Cabify ou do 99, quem vai ficar esperando na rua com a mão levantada, no sol ou na chuva? Não vai, você vai preferir a facilidade do aplicativo. Tanto eu dou um exemplo simples, outro dia eu estava no Rio de Janeiro e o taxista do Rio de Janeiro, tradicionalmente, não era uma pessoa absolutamente muito simpática, eles eram mais simples. Ok, a última vez que eu fui para o Rio já tinha cupomzinho de desconto, o aplicativo do táxi do Rio de Janeiro do aeroporto, a aguinha, a balinha, eu falei, opa, mudou. Né? Esse dia eu fui almoçar com o pessoal aqui da clínica, aí voltando tinha uma brigadeiria. Você já reparou, Vera? Não tem mais brigadeiro, é uma experiência gourmet, sabe? Tudo chiquezinho, e pintadinho, e embalagem. Ou seja, nós, como consumidores de produtos e serviços, nós estamos mais exigentes. Você, quando vai fazer sua unha, você quer esmalte hipoalergênico, você quer shampoo sem pH. Agora, e quando a gente dá aula? Aí eu entro no modo bege, no modo da média, no modo do eu faço o que dá. Ninguém quer ir num médico que atrás tem uma placa errar é humano. Sabe, você não quer ir num anestesista, né? num dentista que tirar uma média 6. Então, o professor não tem o direito a uma aula medíocre, não tem o direito, porque ele vai pirar o aluno. Uma aula mal dada, uma aula que desempodera,
cria no aluno uma piração, uma neuroótica, ou seja, uma ótica neurótica, ruim. Neuro, o que é neurose, né? Vamos explicar, você que está vendo. Neuro é cérebro, o sufixo "ose" é o adoecimento, tanto que tem fibrose, trombose, né? Então, neurose é o adoecimento, o enrijecimento neural. Uhum. É a cabeça fechada. Quando a gente fala, pensa a cabecinha pequena, pensa no problema. Então eu te digo o seguinte, qual é a escola que você conhece que tem um projeto de formação continuada do educador? 1.000. A nossa escola, infelizmente, ainda muitas vezes fica atolada na emergência, no drama, naquilo que está acontecendo agora, naquilo que um pai reclamou. Então, um aluno se suicidou, vamos falar de suicídio, vamos agora, baleia azul. Assim, é preciso, velho, entende? A gente começar a repensar no nosso projeto de homem, projeto de ser humano. Nós estamos num novo tempo, novas habilidades, novas competências, a realidade artificial está aí. E com a Lei de Moore é a seguinte, ela mostra que a capacidade de processamento dos chips dos computadores duplica cada 1 ano e 8 meses. Isso significa que em um ano eu estou aqui, no segundo ano eu estou aqui, no terceiro eu estou aqui. Resumindo a história, em 5 anos eu estou aqui. Exatamente. Então, o mundo vai mudar cada vez mais rápido, vai se tornar mais competitivo, mais complexo, mais exigente e mais fragmentado. Exatamente. Não estamos nem mais no mundo líquido, é um mundo gasoso. As coisas a gente já não toca mais. Isso pode ser bom, isso pode ser terrível. É o que é. Mas diante do que é, eu limpo meu óculos mental e no lugar de uma ótica neurótica, eu crio uma ótica resiliente. A ótica resiliente é a crença em mim, na vida e no futuro. Se o educador não praticar esta ótica, ele vai ficar assustado com essa criança de hoje. Com certeza. Que é mais impositiva, que é mais exigente, que está mais ansiosa, que está abandonada pela família, que mima, que superprotege, que não tem tempo, ou muitas vezes autoritária. Então, no projeto político-pedagógico da escola, não cabe pensar no pai e na mãe como um problema. Isso, é isso que eu queria puxar. Porque assim, se a gente pensa nessa perspectiva toda, a gente pensa muito na escola. E a gente tem uma tradicional dissociação entre a escola e a família. E a gente fica jogando, isso é papel da escola, isso é papel da família, mas isso não é papel da escola, isso é da família. Como é que você vê isso? Essa terceirização é bem brasileira, né? Quando um político é pego, não fui eu, não, mas o outro também fez, não, mas não. Essa terceirização é fruto de uma cultura brasileira de esquiva. Está na hora da gente ter um pouco mais de vergonha na cara. A vergonha na cara é uma coisa muito importante do ponto de vista moral. Quando eu tenho vergonha do errado, eu tenho uma chance de buscar o certo. Eu acho que a gente tem que se envergonhar. Como homens, como educadores, como pessoas. A gente tem que retomar a capacidade de se envergonhar quando a gente percebe que o que a gente está entregando para o mundo está aquém da melhor versão de nós mesmos. Todo mundo aqui já foi num restaurante, o garçom atendeu de qualquer jeito. Isso é irritante. Todo mundo aqui já teve aula com algum professor chato. Isso é irritante. Todo mundo aqui já pegou um táxi ou um transporte público com algum motorista desajeitado. Isso é irritante. Eu não tenho direito a não ser empreendedor. Quando a gente ensina na metodologia AP para as crianças e adolescentes ter uma atitude empreendedora, não é só pensando em abrir um negócio. Não, isso é uma parte do empreendedorismo comercial. Também importante, porque quase ninguém vai ter emprego no futuro. A realidade é essa. A gente vai ter projetos que vão poder ser renovados por muitos anos. Você não tem garantia no seu trabalho, nem eu. A tua única garantia é saber que você não tem garantia. Então, entregar o máximo com brilho no olho e já pensar na sua rede de contatos, em novos projetos. Isso nos traz angústia, mas isso nos traz muitas possibilidades novas. Não adianta ficar reclamando que nem avestruz, cabeça na parede. Então, voltando, o educador tem que ter vergonha na cara quando ele entregar um produto ruim, um projeto ruim, um serviço ruim. Então, eu entendo que no projeto de vida da escola é preciso refletir que tipo de homem eu quero formar na sociedade. Por quê? Hoje, não dá mais para a gente imaginar que o grande projeto da escola é estar bem classificada no Enem ou no vestibular. Isso não vale nada. Tem estudos que mostram que depois de 10 anos,
não faz a menor diferença que faculdade o aluno estudou, mas as competências socioemocionais que ele desenvolveu vão fazer. Por quê? O aluno vai lá e faz a lição de matemática, não aprendeu. É um problema cognitivo? Não. Às vezes o que faltou é a habilidade socioemocional de persistir, de ter flexibilidade, de fazer uma análise crítica do que ele fez, do que ele tinha que ter feito diferente, de trabalhar em equipe para alguém ajudá-lo, de manter o foco e concentrar-se. Isso tudo são competências socioemocionais. As competências socioemocionais, elas se conjugam com as competências cognitivas do letramento e da numeração e se constituem na inteligência devida. Isso é o projeto de vida. Então, a metodologia OPE, por exemplo, semanalmente o aluno tem aulas sobre autoconhecimento, valores, inteligência emocional, escolhas profissionais, empreendedorismo, de vida, para criar o quê? Ação transformadora. Porque de onde vem a motivação para entrar em história, matemática e arquitetura? O aluno de hoje, para ele entrar em arquitetura, para quê? Agora, se é para cuidar da sustentabilidade, para trazer beleza, para criar lugares bonitos para as pessoas morarem, para de repente cuidar de fazer praças, jardins, para trazer o belo, aí você toca o coração desse aluno. E nós, humanos, somos movidos pelo sentido de vida. O contrário disso é o que Martin Seligman estudou, por exemplo, no livro Felicidade Autêntica, ele fala isso, que ele chama de desamparo aprendido. Por exemplo, a gente está aqui fazendo essa live. Se começar a tocar um barulho agudo, né, a gente vai tentar ver onde é que apaga isso, onde é que diminui esse barulho e tal. Depois de 15, 20 minutos, se todos nós não acharmos, a gente vai fazer assim, a gente desiste. Então, o estímulo estressante, quando o indivíduo sente que não há nada a fazer, entra-se em contato com o que a gente chama de desamparo aprendido. Viktor Frankl, em Auschwitz, já tinha percebido isso. Ele, num campo de concentração, percebeu que quando o indivíduo sentia que a vida não tinha sentido, ele desistia e morria de frio, de fome. Mas existiam pessoas em Auschwitz, no campo de concentração, que tinham uma garra, uma gana, uma atitude mais resiliente. E ele começou a entrevistar essas pessoas. O que tem nessas pessoas que não tem naquelas outras? E ele encontrou o projeto de vida. Quando eu li na faculdade isso, eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero que o meu projeto de vida seja ajudar pessoas a encontrarem o projeto de vida delas. E quando o professor se humaniza, então ele começa a cuidar melhor do sono dele, sai um pouco da rede social, desse zum que leva nada a lugar nenhum. Quando ele cuida da alimentação dele, quando ele vê que estudar a sua temática, e não só o conteúdo, mas a forma de transmitir o conteúdo, não é que ele vai ser um professor melhor, vai ser uma pessoa melhor, ele vai sair da aula de cabeça erguida, ele vai dormir feliz, ele vai dormir sentindo que valeu o dia. Sabe aquela expressão valer a pena? Sim, né? claro. Esse valer a pena, vinho, na minha percepção, pode ser associado com aquela ideia de escrever a pena, né? Que era cara e rara, e uma tinta também, não era que nem hoje tem fácil, é barato. Né? Estou olhando aqui essa sua caneta super legal, mas hoje está barato isso. Antigamente era caro, então eu tinha que fazer valer a pena. Então, se eu quero que meu dia valha a pena, eu tenho que cuidar de dar uma carga de vida em mim. E que coisa boa é você poder transformar a vida de alguém, né? Exato. Você poder abrir espaços para essa pessoa poder buscar aquilo que ela gosta, que ela tem interesse. Isso é uma coisa que faz brilhar o olho da gente. Exato. Por exemplo, tem um estudo que chama Grant Study. O maior estudo sobre felicidade já feito na história da humanidade. Tem mais de 70 anos e está em andamento. Mais de 20 milhões de dólares investidos. Começou com uma das primeiras turmas de Harvard e até hoje está em andamento. O que eles encontraram? Que é uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz não necessariamente é casada, não necessariamente tem dinheiro, não necessariamente tem títulos acadêmicos. O que gera felicidade são boas relações humanas. E o educador e a educadora tem todo dia dezenas, se não centenas, de pessoas humanas com as quais, se ele se conectar, se ele criar um senso de importância, ou seja, eu me importo com a minha matéria, o que é o importar? Olha que bonita a língua portuguesa. Eu trago para dentro de mim, eu vivo isso, eu curto isso. Aí não vou ver meu domingo, meu feriado, como é que sabe que eu tenho que estudar, não sou pago para isso, tenho que preparar, não ganho. Não, porque é a minha vida. Então eu não estou dando aula para o aluno, porque eu sou uma coisa que vou abrir uma gaveta e depositar na outra coisa. Bem que o Paulo Freire falava, não, eu sou uma pessoa humana que escolho humanizar a mim mesmo e humanizar o meu aluno. Aí de gente para gente,
de alma para alma, a gente tem uma chance de não pirar e de inspirar. Porque um mau professor de língua portuguesa vai pirar o aluno, porque o aluno sai neuroótico, achando que não vale nada, não serve para nada. Já um bom professor de língua portuguesa impacta até a escolha profissional desse aluno. Talvez considere fazer direito, ou letras, educação, psicologia, sei lá o quê, porque ele vai começar a perceber que vale importar aquela coisa gostosa que é falar bem, que é se expressar bem, entender bem o outro. Então, a educação ela começa na alma, é uma inspiração de alma, passa pelo cérebro, passa pelo coração, toca no coração do outro. O professor precisa entender que educar bem passa pelo coração primeiro antes do cérebro. Antônio Damasio fala disso. Né? Você que está ouvindo a gente, leia os livros do Antônio Damasio, por exemplo, E o Cérebro Fez o Homem. É fantástico, ele explica que essa associação entre o cérebro e o corpo é antiga, não existe. Se você tiver com dor de barriga ou encravado, você não pensa bem. Por outro lado, se você estiver em paz de espírito, você fica menos doente. Então, para eu chegar no cérebro do aluno, eu toco o coração do aluno. A gente tem nas formações de pedagogia de educação um tanto, muitas vezes falho, mas tem um tanto de conteúdo teórico, mas quase nada de formação pragmática. Como é que eu dou aquela aula? Por outro lado, você tem hoje uma infinidade de sites, filmes no YouTube, livros sobre como dar uma aula legal. No livro que eu estava te mostrando há pouco, Como Ensinar Bem, a gente tem lá, a cada capítulo, dicas práticas para os alunos. A neurociência da educação, como funciona o cérebro da criança. E também, você quer saber, dá um Google, meu amigo. Entra lá no YouTube. Quem quer, faz. Quem não quer, acha os motivos para não fazer. Exatamente. E o papel da família nisso tudo? Então, o papel da família eu vejo hoje como crucial na formação de uma rede de apoio às crianças e adolescentes. A gente vê hoje crianças e adolescentes de todas as camadas sociais absolutamente vulneráveis. Eu vejo no meu consultório meninos e meninas com altíssimo poder aquisitivo que não querem nada por nada. Hoje o grande drama não é querer e não poder, é poder e não querer. É o grande desespero dos pais. Meu filho tem tudo e não quer nada por nada. Porque a gente vê uma horda de jovens e adolescentes e até jovens adultos que foram tão mimados, entraram carregados nas festinhas de buffet infantil com gelo seco, né? E aí tinha lá gente segurando a pequena princesa, o pequeno imperador. E aí, de repente, esse serzinho, quando entra no vestibular, ele até entra, porque ele estudou numa ótima escola, teve professor particular, todo um time que deu apoio, ele entrou na faculdade de primeira linha. O que acontece? Quando começa a ter as primeiras dificuldades, pega DP, pensa em desistir. Ou até se forma, pela rede de contatos, vai para uma empresa bacanuda, porque o pai ajudou, porque a mãe abriu porta, porque teve coach para passar na entrevista de emprego, mas nas primeiras adversidades grita, tenta dar carteirada, reclama, ou fala assim, não quero mais. Então, quando o videogame da vida começa a enterrar, se não tem competência socioemocional, de novo, de foco, de resiliência, de flexibilidade, de análise crítica, de perseverança, ele se desfaz. E aí a droga, o sono, comer desenfreadamente, agredir a si mesmo, se cortar, o número de jovens e crianças que hoje se cortam é enorme. Então assim, a gente está com uma juventude muito doente. Sem o apoio da família, a escola sozinha não vai dar conta. Então, a gente não tem mais tempo hoje, Vera. Isso é do pai, é da escola, é dos dois. Mas cabe à escola ter no seu projeto de vida com vida e para a vida um programa de formação continuada de pais. Isso significa encontros para trocas de experiências, encontros para bancos de erros, ou seja, hoje nós vamos discutir erros. Então, ligados à alimentação, ou a limites, ou à educação financeira, ou à sustentabilidade, ou a estudo, horário para dormir, vários temas, ou cada reunião um tema. Hoje, gente, você divide os pais, por exemplo, em grupos de 6, lança um tema. Cada um tem que trazer uma situação que acertou, uma que errou. Cada pequena mesa faz um relato das suas lições, faz um relato do que não deu certo, depois todo mundo compartilha, bota no blog da escola. Educação de pais, escola de pais, eu tenho feito isso, assessoria com escolas, não é só uma palestra, é newsletter que a escola cria, é newsletter que um grupo de pais compartilha. Olha, na tua escola não tem lá um dentista, não tem lá um médico, não tem um advogado, não tem um engenheiro. Olha, chame um grupo de 10, 20 pais, eles podem fazer um jornal hoje digital, eles podem criar conteúdos de pai para pai, até um jornalzinho da escola.
Pede para os alunos falarem sobre o que eles esperam hoje da família. Ou seja, tudo isso custa muito pouco e vale muito. Mas é preciso ter um projeto. E esse projeto começa com a vergonha que a gente tem que ter de fazer menos do que poderia. Não dá tempo. A gente está vendo jovens se matando, crianças obesas. Eu estou vendo a gordinha, estou vendo a obesa. A gente está vendo hoje mulheres que estão aí se tornando absolutamente vulneráveis, uma juventude que está bebendo demais e um desespero cada vez mais frequente nas escolas que os professores falam: meu aluno não quer estudar, ele fala que ele não está afim. E aí o pai e a mãe não tem tempo, não serve. Só que aí chega no psicólogo depois de 16 anos de uma formação de histeria, de drama, de chilique, de mimo, de superproteção. Então é preciso recuperar a capacidade de perceber que tem que ter um projeto, a gente tem que ter um pouco mais de clareza do que quer. Tem que ter um passo a passo e compartilhamento de responsabilidades. 2, tem que ter convida. O professor tem que dar uma aula com vida. Assim como um garçom tem que ser simpático, assim como um profissional de hotelaria tem que ser cordial, assim como o taxista tem que ser um cara educado e calmo e trabalhar dentro da lei, assim como o advogado tem que ter lisura. Acabou, não tem discussão. Não é possível eu, como diretor, coordenador, aceitar um professor ruim na minha escola. Agora, onde eu acho o professor melhor? Muitas vezes não vou achar, então eu vou capacitar. Não é reciclar, porque não é coisa. Né? Vou capacitar continuadamente. Eu te pergunto, quantas escolas na sua vida você conhece que tem plano de carreira e plano de formação continuada? Raras. Porque não dá tempo, porque não tem dinheiro, porque não posso. Todas as desculpas do mundo. Só que se a escola não assumir no seu projeto de vida que eu quero educadores com vida, ela está fadada a se isolar. E aí logo vai ser descoberto, como já tem programas via internet, tipo Khan Academy e tantas outras. A legislação brasileira ainda segura e obriga a ir para a escola, mas isso talvez seja uma questão de tempo. Se a escola não tiver a capacidade de se reinventar, ela pode ir para o buraco. Ela está muito doente, mas eu vejo nisso oportunidade, isso me motiva, sabe? Isso me dá um tesão, você fala, legal, tenho o que fazer. E eu sou movido a isso há 25 anos como psicólogo, como educador, como escritor, gosto disso, porque eu acredito que eu não vou chegar a ver o Brasil no nível do Canadá. Tá bom, mas eu vou ter feito a minha parte. Eu vou ter orgulho de quem eu sou. Um dia vai ter um neto que vai olhar e falar, poxa vida, papai deixou, vovô deixou uma coisa boa para o mundo. Sabe, eu penso que, assim como na escola a gente tem um boletim, né? Na vida a gente também tem um boletim. Antes da gente morrer, antes do último suspiro, a gente vai parar para pensar se valeu. E para mim a medida do se valeu ou não é o quanto de pessoas vão medir a vida delas pelo que a gente deixou. Isso é projeto de vida, convide para a vida. A gente precisa parar de ser egoísta, pensar no meu umbigo. É difícil, não tem tempo. Isso é tudo mimimi. Às vezes eu posso não ter tempo numa fase. Não quer saber? Quem não tem tempo para a saúde vai arrumar tempo para doenças. Quem não tiver tempo para se atualizar vai ficar como um dinossauro. Quem não tiver tempo para trabalhar, para construir relações amorosas, vai ter tempo para ficar na solidão. E isso é uma vida ruim. É o que a gente chama da vida merda. Desculpa, isso é a vida merda, vida ruim, vida triste, que ninguém precisa ter. Por isso que eu digo, não é educar para o aluno, é educar para você ter orgulho de quem você é, pô. Educar para que as pessoas floresçam. Para ter vida, para ter sangue aqui, para ter vontade de viver, para acordar, falar, pô, eu vou fazer uma diferença na vida daquelas crianças. E nós assim, hoje é quarta-feira, que saco. Porque aquele aluno não chegou à escola desempoderado, desestimulado. Ele veio para a escola quando era criança cheio de vontade. Mas a escola, mais a sociedade vai matando. Mas não precisa ser assim. Tem muita escola bacana. Eu vejo, isso é um retorno que eu posso dizer com muita alegria. As escolas, quando adotam a metodologia, elas começam a ver que os professores começam a repensar o seu projeto de vida. Muito educador nosso, pega o livro e fala, nossa, tem aqui um texto de autoestima, tem um texto sobre valores, eu passei a repensar sobre a minha responsabilidade. Puxa, tem um texto aqui de inteligência emocional, eu passei a cuidar mais do meu autocontrole. Por quê? Não cabe mais, na época atual, pensar em culpados. O professor não teve essa formação, nem na faculdade, nem na pós. Tá bom, mas a gente pode mudar, o ser humano pode mudar, essa é a beleza de ser humano. Ser humano é ser escolhedor. A pessoa humana, isso é de Santo Agostinho, a pessoa é humana quando ela escolhe e ela escolhe o bem. Aí ela se torna humana.
Por isso que quando alguém faz uma coisa horrorosa, a gente fala, é um monstro, isso não é uma pessoa. Porque ser pessoa é escolher fazer o bem. Sim. E eu acho que a gente tem muitas coisas em comum, que são assim, esses valores. É de entender que o que a gente está falando aqui é do professor como empreendedor. Né? De novo, não um empreendedor no sentido de montar o seu negócio, mas de empreender a sua vida, de empreender aquilo que ele tem como projeto dele. Isso. Né? Você sabe o significado da palavra empreender? Não. Vem de empreender, prender com a mão, agarrar a oportunidade, é ter pegada. A gente gosta de gente que tem pegada. Isso vale pro boleiro, isso vale pro tocador de pandeiro, isso vale pro namoro, isso vale pra vida. A pessoa que não tem pegada é um bunda mole. Sabe o que quer dizer bunda mole? Eu vou te explicar. O corredor, né? Você já viu o corredor nas Olimpíadas, tá? Um grande atleta, tem sempre nádega grande. Por quê? Porque o músculo da nádega nos leva adiante. Todo mundo faz esporte bastante, principalmente de tiro, de corrida, tem bumbum fortalecido. O bunda mole é aquele que não vai atrás. Fica sentado esperando. O dia que a família ideal vai vir. O dia que os alunos sozinhos vão criar motivação. O dia que o país sozinho chegar onde eu quero. Rosa, essa pessoa está morta. Essa pessoa precisa de tratamento. Essa pessoa precisa de vergonha na cara. Essa pessoa precisa de carinho, porque está doente, mas precisa de direcionamento. E aí é o papel do gestor escolar. De parar a pensar no seu projeto. Qual é o projeto de profissional que eu quero na minha escola? Porque as coisas não acontecem por decreto. Você tem que gostar de mim. Você tem que me amar. Decidir, Vera, que agora você tem que me amar. Não. Ou eu te conquisto, te cativo, ou eu não tenho chance de ser amado. Primeiro, se eu não me tornar amável. Se eu não me tornar uma pessoa responsável pela minha matéria, por dar aquele passo além, de mostrar um brilho, de encantar o aluno, não tem chance do aluno do nada, porque eu quero, arrogantemente, que esse aluno goste de mim e da matéria. Não existe isso. E aí vem a questão também, que é sempre tratada como se fosse uma coisa assim, que ninguém tem nada a ver, a questão da indisciplina, não é? Que a indisciplina, ela não permite que as pessoas avancem. Então, de novo, a gente separando quase que a culpa, que a gente adora isso, né? E a isenção de que eu não tenho culpa porque esses alunos são todos indisciplinados. Então, vamos pensar. Primeiro, não existe são, ninguém é, as pessoas estão. Porque na mesma escola que 5 professores reclamam que a turma não tem jeito, tem sempre aqueles 2, 3 que falam, nossa, mas comigo eles são os queridos. Eu cansei de ver em reunião de professores, nossa, mas a 7ª B não tem jeito, deve ser aquele professor de arte, ou aquela professora de matemática. Puxa, mas comigo não acontece. Por quê? Porque ela ensina competências socioemocionais. Quando o aluno levanta a mão e outro zoa, ela fala, escuta, qual é o nosso combinado sobre zoar do colega? Quando o aluno vai mal na prova, ela não entrega e fala assim, pô, Vera, mas caramba, esse é demais. O que ela fala? Vera, olha, esse 4 aqui não combina com você, vamos atrás de outra coisa. Pessoal, alguém pode ajudar a Vera? Então, o ensino das competências socioemocionais não é só numa aula de projeto de vida. Todo educador, ao explicar as coisas de uma maneira interessante, ao fazer uma boa mediação docente, ao mediar conflitos de uma maneira inteligente, ao incentivar o aluno a buscar mais, a ser empreendedor, está ensinando competências socioemocionais. Né? Sócio no lidar com o outro, social, emocional no lidar consigo. Agora, o educador precisa ter consciência de que isso não é perder tempo. Um professor, quando está ensinando geografia ou língua portuguesa, ele para falar sobre o foco, ele dá um exemplo de uma pessoa disciplinada, ele fala, o Neymar vai fazer operação no joelho agora, no dedinho. Se ele não tem disciplina, ele não volta para a Copa. Vários exemplos do dia a dia, da realidade dos alunos, usando. Hoje tem séries de Netflix, tem youtubers, hoje tem tanto recurso, se ele não aproveitar, o pessoal vai ter a trajetória, de repente, desse ator, desse cantor, por que esse aqui foi e parou, por que esse aqui em pouco tempo cresceu, né? Vamos entender por que de repente, o cara do nocaute lá, o Pablo Vittar, por que de repente no tempo atual, o Pablo Vittar está tentando sucesso, o que significa que essa música nocauteou? Se você não tiver a capacidade de ler o mundo, entrar em contato com a realidade, e a partir dessa, eu só vou imaginar que o Pablo Vittar precisa ir num show dele aqui em São Paulo, encontrar com a Anitta, que tem um show em Salvador, junto com a Ivete, e eles vão cantar, de repente, sobre o empoderamento feminino dia 8 de março.
Tá, vamos ver qual é a velocidade média que esse avião vai. Por que eu vou chegar e falar, então vamos ver delta S sobre delta T? Cara, isso é chato. Era chato para você, para mim. Só que a nossa geração, ela tinha ainda pai e mãe que dizia, aprende, fica quieto. A escola está certa. Hoje não. Hoje o pai e a mãe chegam e dão de dedo na escola. Mas a escola precisa se empoderar para entender claramente qual o papel dela e qual o papel dos pais. Cabe à escola dirigir esse processo. Muito legal essa visão, e eu acho que assim, faz toda a diferença no mundo que a gente vive hoje. A gente fazer essa junção de escola e família e de ter alguém que puxe, porque eu acho que, de fato, a escola é a instituição competente. Exato. Consegue fazer essa junção. Esse arranjo, né? Essa trama. Isso, exatamente. É uma trama. E é assim que acontece a educação. Exato. Não é? Porque pensar no vestibular é pensar pequeno. Porque aí que entra de novo a questão da competência cognitiva. Hitler era um cara extremamente competente cognitivamente. Mussolini, Stalin. O regime comunista matou 100 milhões de pessoas. Alguém vai debater se o comunista é um cara inteligente? Comunistas que seguiam estes, não estou falando do comunismo, mas estes comunistas que seguiam, por exemplo, Mao Tse, Stalin e tantos outros, eram extremamente inteligentes, geniais, só que é um gênio do mal, e mataram 100 milhões de pessoas, 5 vezes mais que o nazismo, você sabia disso? 5 vezes mais que o nazismo. Inteligentíssimo, mas feito por mal. Então, que adianta o aluno brilhante aí estar na faculdade de medicina para depois, segundo ano, pensar em se matar quando uma coisa ficar pesada. E aí, de novo, neste mundo, com realidade artificial, com relações humanas mais fragmentadas, com leis trabalhistas modificando e tirando de vez as nossas certezas, as nossas garantias. Se eu não tiver um projeto de vida com vida e para a vida, e uma atitude empreendedora, ou seja, uma formação mais integral, eu vou formar um exército de imbecis, de infelizes e de desempregados. E aí sabe o que acontece? Sabe o que vai acontecer com a tua escola daqui a 10, 20 anos? Não vai ter nem quem venha para poder pagar a mensalidade da sua escola. Simples assim. Para falar da coisa mais básica, que é o dinheiro. Não estou nem falando do tipo de ser humano que a gente vai entregar para a sociedade, que aí é muito mais importante. Mas até em termos da sustentabilidade financeira da escola, se eu não criar uma mentalidade, uma empreendedora, que faça as pazes com o progresso, com a prosperidade, que pare de associar o trabalho com uma maneira de ganhar dinheiro e comece a pensar o trabalho como uma maneira de agregar valor, nossos alunos, Vera, começam a pensar sobre a escolha profissional na primeira série do fundamental. Eu acho por quê? Extremamente interessante. Vou te falar por quê. Porque assim como eu preciso aprender português e matemática e ciências ao longo de vários anos, porque são matérias para a vida, eu também preciso alfabetizar o meu aluno sobre o que é o mundo, quais são as tendências, como funciona a sociedade, quem são os profissionais brilhantes do planeta, quais são as oportunidades e necessidades da minha sociedade, do meu bairro, do meu entorno, para que lá na frente eu escolha uma profissão para agregar valor, para agregar riqueza, não para tirar 3 mil, 2 mil, 5 mil, ou porque o meu pai mandou. Então a escolha profissional, ela tem que ter esse viés do compartilhamento, porque as pessoas felizes são as que compartilham, não as que recebem. Eu vejo aqui no meu consultório, eu recebo gente que ganha 20, 30, 50 mil, mas não é feliz. O outro ganha 4 e é feliz. Por quê? Porque ele sai de casa e fala, eu vou ajudar hoje alguém, eu vou curar hoje alguém, eu vou cuidar de alguém. Você está aqui nessa hora, você está aqui ouvindo a gente, trabalhou o dia inteiro, acordar cedo, 7h15 da noite. Por quê? Porque você está pensando, puxa, se tiver uma alminha viva lá, que vai dar uma aula melhor, se tiver uma alminha viva, que vai vir no congresso, vai querer assistir a palestra, valeu teu dia, valeu a pena, ou seja, valeu a escrita do teu dia. E eu também, né? Todos nós acordamos 5, 6 da manhã, sei lá, trabalhamos o dia inteiro, estamos aqui. Por quê? Porque a gente está movido com o desejo de um projeto de vida, com vida e para a vida. A gente tem que sair dessa bolha egoísta do que eu tenho para receber. As pessoas felizes, elas pensam no que elas têm a oferecer para o mundo. Sim, isso faz o trabalho ser um grande prazer. Exato. Faz brilhar o olho da gente, faz o estudo ser um prazer, faz o trabalho ser um prazer. A vida fica boa. Exato. Porque não dá, né? A gente passa grande parte da vida da gente trabalhando. Exato. Então, eu acho que é muito legal que a gente consiga achar uma forma de compatibilizar essa questão do trabalhar com prazer, com alegria, não é? Isso. Agora,
É bem isso que você falou. Agora, de onde vem esse prazer? Vem primeiro de eu perceber o valor do meu trabalho. Claro. E que começa anteriormente, né? Eu perceber o meu valor como pessoa. Porque se eu não vejo como uma pessoa digna de valor, eu me coisifico, então me abandono, me endureço, me enrijeço. Por exemplo, isso aqui é uma coisa, está parado, isso aqui não se transforma, isso aqui é uma coisa, está parado, isso aqui nunca vai ser uma asa, isso aqui nunca vai ser uma borboleta. Mas você, Vera, pode ser maratonista, você pode virar artista, você pode virar pilota de avião, você pode fazer quase tudo que o seu limite físico permitir. Você não vai jogar na NBA, provavelmente nem quer, mas você pode ser de si o que quiser. Isso é se humanizar, porque as pessoas mudam, a neurociência mostra, o cérebro é plástico, e a gente pode mudar, e a gente pode fazer da gente coisas incríveis. Eu digo que nós somos todos obras-primas dormentes, só que muitas vezes as pessoas vivem no modo rascunho de si. Elas não têm um compromisso, de novo, não tem um projeto de se aproximar da melhor versão de si mesmo. Porque a gente não aprendeu a ter, simples assim. Tudo que a gente aprendeu a ser, a gente pode reaprender. Isso, de novo, é o que me move como psicoterapeuta, como educador, como pessoa, né? Como colega, como amigo, como gestor, como ser humano. Essa possibilidade de mudar para o bem e de tornar o mundo melhor com a minha presença. Isso é o que me move. E os educadores que eu conheço, que são felizes, eles focam em fazer o bem. Eles têm um real gozo em fazer o aluno aprender. Então não interessa o número de dificuldades ou quão alto é o degrau, não interessa. Se lá em cima tem um diamante, tem uma historinha que diz assim, de uma cidade pequena, de um homenzinho muito pequeno, muito franzino, né? Bem pequenininho, bem frágil, que todos os dias subia assim, uma montanha enorme, carregando um saco enorme de pedras, né? Aí um dia perguntaram para ele, nossa, todo dia carrega um saco enorme de pedras, você não fica cansado? Ele falou, eu estou bem feliz. No final da sua vida, perguntaram, mas senhor, como é que o senhor faz, né? Ele falou assim, vem cá, abriu o saco, era um monte de pedras preciosas. Ele falou, ninguém se cansa de carregar diamantes. Agora, esses diamantes são os nossos alunos. Esses diamantes são a nossa saúde, pode ser a nossa família, pode ser o nosso projeto de vida. Se o meu projeto de vida é realmente brilhante, notável e valioso, eu carrego com honra. Eu me canso, mas eu me regozijo de cuidar daquilo que é nobre para mim. Porque se algo é sagrado, é aquilo pelo que eu me sacrifico. Se eu não estou disposto a me sacrificar, eu não vou dar o melhor de mim. E sacrificar pode ser associado com um sacrifício, tipo um castigo, uma coisa ruim, ou com um sacro ofício, algo que é sagrado. Se é sagrado, é maior do que eu. É servir, então não interessa, não tem mimimi, não tem cansaço. Vou fazer, ironicamente, quanto melhor eu faço, mais eu trago valor ao mundo, mais eu ganho sorriso, mais eu me motivo de ganhar sorriso, mais eu tenho vontade de fazer e cria aquela espiral ascendente de motivação. Com certeza. E é isso que a gente precisa na educação, não é? Eu creio que sim. Eu acho que a gente precisa criar essa espiral. E a gente na BET tem exatamente esse objetivo, que é trazer gente que seja inspiradora para que a gente consiga mudar, transformar a educação que a gente tem nesse país. E buscar os jovens e fazer com que todos eles consigam ir atrás do seu projeto, consigam ter esse brilho no olho, consigam aprender e que os professores também trabalhem com esse brilho no olho. Essa é que é a nossa ideia, né, Léo? Para concluir, eu acho que vale lembrar, eu adoro os filmes da Marvel, né? Acho que os filmes da Marvel são um pouco os contos de fada da atualidade. É claro que guardados as devidas proporções, mas uma vez estava vendo o Thor, e aí ele estava assim, amarrado num lugar inacessível, que ninguém sabia, com um monstro que era 10 vezes o tamanho dele, que pegava fogo. E aí ele fala, eu vou acabar com você. O monstro fala, você não tem chance, por que você vai lutar? E ele fala assim, porque é o que os heróis fazem. Então, essa é a resiliência, né? É o que os heróis fazem. E acho que o professor é o herói mesmo da atualidade, a professora, é a heroína, que assim, a casa tá caindo, mano, então vamos lá, como você tá, e fazer uma melhor. Porque a gente talvez não veja em vida o nosso Brasil como a gente sonha, mas a gente pode sonhar em fazer o Brasil o melhor o possível e deixar a nossa parte. Porque se não fizer, como é que vai ser? Aí vem o desespero. Quem desespera, não espera nada, se isenta da sua responsabilidade, se coisifica. E eu acho que isso
não está à altura de estar vivo. Se a gente está vivo é porque Deus disse que a gente era importante. Então, é aquele provérbio que é frase de caminhoneiro, que é bíblico, que Deus está conosco, quem estará contra nós? Deus aqui não no viés religioso, viés espiritual, né, do divino, fazer algo divino, um papo divino, um texto divino, uma aula divina. O divino é tão bacana, um prato bem servido, uma música bem cantada, um prato bem dado. Esse é o divino. E eu termino com a pergunta, então, né? E a sua aula tem o divino? Muito legal. Léo, muito obrigada. Obrigado. Convido vocês a assistir a palestra. Aqui foi só uma palhinha. A palestra lá vai ser ainda muito mais legal, porque eu já vou ter que ir esse treino. Já organizei mais aí as ideias e com o auditório lotado vai ainda mais motivador. Quero te agradecer muito pela oportunidade, pelas perguntas, pelo papo. Nós que agradecemos muito. Uma honra. Legal. Muito bom. Esperamos você lá. Obrigado. E todos vocês também.